Por que preciso clonar minha máquina com segurança? Este vídeo faz parte da série Fundamentos de Windows Deployment, uma iniciativa que estou disponibilizando em meu canal, que o objetivo é fundamentar a base para realizar qualquer implantação de sistema operacional Windows. Meu nome é Guilherme Maia e sou especialista em System Center. Por que preciso clonar minha máquina com segurança? Essa é uma das perguntas que eu vejo que muitas pessoas não fazem, principalmente quando falam em clonar máquina virtual ou estação. Por quê? Porque quando a gente não faz a clonagem com segurança, o que pode levar a acontecer é que suas máquinas, seus servidores, da forma que você está publicando, pode ter uma única identificação através do SID. E com isto, você vai ter centenas de máquinas com apenas uma identificação. Então, uma vez que você clona com segurança, possibilita de conseguir fazer isso em escala. Então, você vai ter uma única imagem de sistema operacional, seja de server ou desktop, e você consegue aplicar ela para qualquer computador. Diferente do que muitas pessoas conhecem, que é o tão conhecido como Ghost, que era simplesmente pegar um HD e fazer a cópia para outro dia sem fazer nenhuma preparação. Com isso a gente tem toda essa duplicidade de guia, de segurança, de perfil, que isso pode atrapalhar em sua organização. E para quem é mais recente, deve ter trabalhado com o HD Clone, que era do mesmo objetivo, tanto que essas ferramentas hoje estão bastante em desuso, porque elas não são as melhores práticas. E a Microsoft, existem ferramentas nativas que fazem este processo de uma forma bem simples e segura, que eu vou estar mostrando neste momento para você. A primeira coisa que irei precisar é que essa máquina que eu esteja clonando esteja rodando em máquina virtual. Por quê? Porque uma vez que máquina virtual não tem drivers, não tem registro, isso facilita no processo de captura e clone dessa máquina. A primeira recomendação é utilize o Hyper-V, você pode usar tanto no seu Windows Server ou também no Windows 10 e outra tecnologia que você tem de virtualização. Em minha máquina virtual de cliente, eu estou dando um exemplo aqui, estou usando uma máquina virtual com Windows 7, mas poderia estar utilizando seja o Windows 8 ou até mesmo o Windows 10. A primeira coisa básica, a máquina que a gente vai clonar, ela precisa estar fora do domínio. Então você vai fazer a instalação básica, instalar o que você precisa e não põe essa máquina no domínio. Porque a gente vai fazer a clonagem, se estiver no domínio, vai ter algum registro antigo durante a cópia. A recomendação é não colocar no domínio, esteja em workgroup. Terceiro ponto, configure somente as configurações necessárias do sistema operacional. Por exemplo, eu vou pegar essa minha máquina e vou vir aqui em Programs and Features, adicionar Features e vou aplicar aqui o serviço de Telnet Client. Essa é uma feature para conexão no Telnet, vou fazer apenas essa personalização. Então também, enquanto faz aqui, configurar regras de Firewall, eu posso abrir o meu Windows Firewall, eu posso vir aqui e configurar, porque uma vez que eu for clonar essas máquinas virtuais, eu vou deixar o Firewall ativo, que ele estava desabilitado. Após eu ter configurado, eu posso aplicar quais são as minhas regras de Firewall que eu vou estar habilitando. Vou fechar. O recomendado é fazer sempre as configurações mínimas no sistema operacional. Quarto ponto, instale somente aplicações que são necessárias apenas. Por exemplo, pacote Office, coisas que vai ter em toda a sua imagem. Por quê? Porque uma vez que você começa a colocar Flash, Java, essas ferramentas, você vai estar sempre tendo lixo na sua imagem. Por quê? Porque essas aplicações vão estar sempre em atualização e com isso você vai ter que estar sempre atualizando a sua imagem. Coloque somente o que vai ter em todas as suas máquinas ou o que vai ser replicado. Geralmente eu faço a conta da seguinte forma. Eu pego todas as aplicações e vejo, qual dessas aplicações que eu vou ter em todas as estações, dependente do setor e a predisposição dela. O mesmo serve para servidor quando você está criando uma imagem master. Esse é o ponto principal. E por último, uma vez que eu fiz todo esse processo, eu vou agora fazer a clonagem com segurança. Aqui é alerta, nunca faça o clone sem executar essa ferramenta que eu vou mostrar agora. Ok, vou abrir o prompt comando como administrador.
Posso executar ela também como interface gráfica, mas eu vou executar aqui pelo prompt de comando para mostrar como que o processo é bem simples. Eu vou navegar, já estou na pasta seu Windows 62, pasta sysprep. Dentro da linha sysprep, eu vou chamar o executável sysprep.exe, que eu tenho dois parâmetros. O primeiro parâmetro, que é o generalize. O que o generalize faz? Ele simplesmente remove os SID dessa máquina. A partir desse momento, ela está apta para fazer clonagem. Só que uma vez que eu executo o generalize, eu preciso também executar o parâmetro OOBE, que ele redefine as opções de boas-vindas, que no caso é criar o usuário, iniciar as customizações. Então esse é o primeiro passo. E por último, eu vou dar o parâmetro de shutdown. Por que o shutdown? Para mim desligar essa máquina. Porque uma vez que eu ligar ela, ela vai redefinir o processo todo. Então neste momento a gente não vai fazer esse processo, porque depois posteriormente a gente vai capturar essa imagem. O processo é bem rápido, não demora tanto, que ele vai fazer todas essas atividades de remover o SID, remover as telas de boas-vindas para sua máquina esteja apta e segura para você aplicar ela em escala. Voltando ao meu Hyper-V, eu já consigo ver que minha máquina virtual foi executado o sysprep com sucesso e foi desligado como eu passei na linha de comando. E resumindo, os pontos que vimos nesta primeira aula foi: sempre implante imagem em máquina virtual. Segundo, esteja sempre fora do domínio, workgroup. Personalize as configurações de SEO somente o necessário. Instale aplicações mínimas na imagem, que é aquela conta, o que vai ter em todas as estações, independente do seu setor. E por último, faça o clone com segurança. Não execute nunca uma clonagem sem executar o parâmetro de sysprep. Nesta primeira aula, vimos os fundamentos iniciais para preparar uma imagem para clonagem. É claro que tem muito mais coisa. Cuidado, porque tem spoiler. Na próxima aula, eu vou falar sobre a ferramenta Windows Assessment Deployment Kit. Dependendo de quando você estiver assistindo essa aula, tem um convite para você. No dia 21/9, às 8 horas, estarei realizando uma aula ao vivo gratuita, abordando as principais ferramentas para automatização de deployment do zero. Basta acessar o link para garantir sua vaga. E te vejo até lá.